When you join the world of gangs, there are only three roads open to you: to hospital, to jail, or to death. Em 2002, Brenda Paz tornou-se uma informante e vazou segredos da notória gangue MS-13 para o FBI. Embora ela pensasse que nunca seria pega, Paz não sabia o quão errada estava. Aqui estão alguns americanos que mexeram com as gangues erradas. And then all of a sudden, man, it's like being on a military firing range where somebody says, "Commence fire," and it's just pow, 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 pow from every direction. Em 23 de setembro de 1989, um tiroteio feroz irrompeu nas ruas de Tacoma, Washington, marcando um dos confrontos civis militares mais intensos da história americana. No centro do conflito estava o sargento-chefe William Bill Folk, membro do 2º Batalhão de Rangers de elite do Exército dos Estados Unidos, que sem saber se viu em guerra com uma gangue de rua violenta. O que começou como um esforço para limpar seu bairro, rapidamente escalou para um impasse mortal, que deixou um impacto duradouro na cidade. Em 1987, Bill Folk comprou uma casa abandonada na Ash Street, no bairro de Hilltop, em Tacoma, por apenas $10 mil. Como um soldado determinado com mais de uma década de experiência militar, ele viu potencial na propriedade e acreditava que a área, apesar de sua reputação assolada pelo crime, poderia ser recuperada. No entanto, seus planos colidiram com uma realidade mais sombria. A casa do outro lado da rua era uma conhecida boca de fumo, supostamente administrada por membros dos Crips, uma notória gangue de rua que havia expandido seu tráfico de drogas da Califórnia para Washington. Em 1989, a violência de gangues e o crime relacionado a drogas em Tacoma haviam aumentado, tornando Hilltop um dos bairros mais perigosos do estado. Folk, junto com alguns de seus vizinhos, ficou frustrado com a falta de ação policial. Ele começou a documentar a atividade ilegal que ocorria em seu bairro, usando uma câmera de vídeo posicionada na janela do andar de cima para capturar o fluxo constante de negócios de drogas acontecendo do outro lado da rua. And taking pictures of the drug dealers, but then he started taking pictures of all the gang members that were moving in and all the guns. Seus esforços de vigilância não passaram despercebidos, e as tensões entre ele e os membros da gangue aumentaram. Em 21 de setembro de 1989, um jornal local, o The News Tribune, publicou um artigo falando sobre a crescente agitação na Ash Street, descrevendo Folk e seus vizinhos como estando à beira da ação de vigilante. Embora a cobertura tenha diminuído momentaneamente a atividade de drogas na área, também enfureceu os membros da gangue, que viram os esforços de Folk como um desafio direto ao seu controle do bairro. A situação atingiu o ponto de ebulição apenas 2 dias depois. Na noite de 23 de setembro, Folk decidiu organizar um churrasco de vizinhança como demonstração de unidade contra o crime. Alguns de seus colegas, Army Rangers de Fort Lewis, se juntaram a ele, trazendo suas armas de fogo pessoais caso surgissem problemas. Conforme a festa se desenrolava, membros da gangue do outro lado da rua começaram a atirar pedras e frutas podres na casa de Folk, mirando na câmera de vídeo que ele havia instalado. O assédio rapidamente escalou quando um deles disparou uma arma de pressão contra sua casa. Em resposta, Folk e alguns Rangers atravessaram a rua para confrontar o grupo, exigindo que parassem. Os membros da gangue, por sua vez, acusaram Folk de provocá-los e supostamente fizeram ameaças de morte. Percebendo que a situação estava saindo de controle, Folk fez uma ligação rápida para sua base. I'm about to come under attack in my house and I need every available ranger now. Em minutos, cerca de uma dúzia de Rangers chegou à sua casa, armados com armas pessoais que incluíam pistolas, espingardas e fuzis. Os soldados, treinados para o combate, começaram a montar posições defensivas ao redor da propriedade, preparando-se para o que parecia ser um ataque inevitável. Às 9h20 da noite, o tiroteio começou. Embora ambos os lados culpassem mais tarde um ao outro por disparar o primeiro tiro, em instantes, balas voavam pela rua. Os Crips, usando carros estacionados e estruturas próximas como cobertura, atiraram na casa de Folk, enquanto os Rangers revidaram de dentro e ao redor da propriedade. Testemunhas mais tarde descreveram a cena como uma batalha em grande escala, com estimados 100 a 300 projéteis trocados em questão de minutos. A polícia, despreparada para um tiroteio tão intenso, inicialmente hesitou em intervir. Os primeiros policiais no local viram-se presos sob o fogo cruzado. Percebendo a gravidade da situação, eles recuaram brevemente, antes de se reagrupar e avançar com força maior. Assim que a polícia estabeleceu presença, os membros da gangue se dispersaram, fugindo noite adentro. 2 suspeitos foram presos,
embora apenas um tenha sido finalmente acusado de agressão de segundo grau. Surpreendentemente, apesar do enorme volume de tiros, nenhum ferimento oficial foi relatado naquela noite. No entanto, anos depois, Fulk afirmou que pelo menos um dos membros da gangue foi ferido, mas conseguiu escapar antes que a polícia chegasse. Ele também disse que os Rangers atiraram em várias pessoas, que fugiram do local em vez de esperar pelos serviços médicos de emergência. Logo após o ocorrido, as autoridades confiscaram algumas das armas dos Rangers como prova, mas as devolveram mais tarde, após determinar que haviam sido usadas em legítima defesa. O tiroteio atraiu a atenção nacional para o problema do crime em Tacoma e forçou as autoridades municipais a reavaliarem sua abordagem ao policiamento. O Departamento de Polícia de Tacoma, que há muito era criticado por sua relutância em responder a crimes, a menos que testemunhados em primeira mão, mudou para um modelo de policiamento mais orientado à comunidade. Patrulhas aumentadas, grupos de vigilância de bairro e estratégias proativas de aplicação da lei logo se seguiram. Fulk, no entanto, pagou um preço pessoal por suas ações. Embora seus superiores no exército apoiassem seu direito de se defender, eles também desaprovaram sua decisão de envolver outros Rangers em um conflito civil. Como resultado, uma promoção lhe foi negada e os colegas soldados foram desencorajados a visitar sua casa. Apesar disso, ele permaneceu no exército por mais alguns anos, servindo até na invasão do Panamá pelos Estados Unidos, no final daquele ano. Décadas depois, o impacto do tiroteio em Hilltop ainda é evidente. O outrora perigoso bairro da Ash Street passou por uma transformação significativa, com as taxas de criminalidade caindo e os valores dos imóveis disparando. E em 2022, Fulk ainda mora na mesma casa, tendo reparado todos os buracos de bala, exceto um, como um lembrete da noite em que ele e seus colegas Rangers enfrentaram uma das gangues mais temidas de Tacoma. A mother hit and killed by a car while she was at a memorial for her teenage daughter, a young woman who was murdered by members of the notorious MS-13 gang. Kayla Cuevas era uma estudante do ensino médio que vivia em sua cidade natal, Brentwood, Nova York, uma comunidade suburbana em Long Island. Ela era conhecida por ser franca e confiante, mas sua assertividade a colocou no radar de uma organização criminosa perigosa. Em 2016, Kayla entrou em disputas com membros da gangue MS-13 na escola e até falou contra eles nas redes sociais. Esses confrontos escalaram com o tempo, atraindo a atenção da gangue, que é conhecida por sua extrema brutalidade e intolerância ao desrespeito. Os confrontos de Kayla com membros da MS-13 a tornaram um alvo, e a gangue logo decidiu retaliar da forma mais violenta possível. Em 13 de setembro de 2016, Kayla estava andando por seu bairro com sua melhor amiga, Nisa Mickens. Enquanto as duas garotas caminhavam pelas ruas de Brentwood, elas não tinham ideia de que vários membros da gangue MS-13 estavam dirigindo por aí procurando rivais para atacar. Quando os membros da gangue avistaram Kayla, eles a reconheceram como alguém que havia discutido com eles antes. Em vez de ignorá-la, eles decidiram que esta era a oportunidade perfeita para lhe dar uma lição. Os membros da gangue saltaram do carro e perseguiram as duas garotas. Kayla e Nisa tentaram correr, mas foram rapidamente pegas. Os membros da gangue então as atacaram usando tacos de beisebol e um facão, sem mostrar misericórdia. A agressão foi brutal, deixando ambas as garotas com ferimentos horríveis. Mais tarde, naquela noite, o corpo de Nisa foi encontrado na beira da estrada. O corpo de Kayla foi descoberto no dia seguinte, não muito longe de onde sua amiga havia sido morta. Os assassinatos chocaram a comunidade, expondo o problema crescente da violência de gangues na área. A Mara Salvatrucha, também conhecida como MS-13, é uma das gangues mais violentas do mundo. A gangue se originou em Los Angeles nos anos 1980, mas rapidamente se expandiu para a América Central, particularmente El Salvador, Honduras e Guatemala. Com o tempo, eles desenvolveram uma reputação de brutalidade extrema, usando facões, armas de fogo e outras armas para impor suas regras e eliminar inimigos. Os membros também estão envolvidos em atividades criminosas adicionais, incluindo contrabando de pessoas, tráfico de armas, agressão, homicídio, estupro, sequestro, roubo de identidade, invasões de domicílio, roubo de carros, prostituição, roubo e vandalismo. Não podemos esquecer de mencionar que a gangue tem um código de conduta rigoroso e qualquer desrespeito percebido pode resultar em consequências mortais. Este foi o caso de Kayla Cuevas. Suas discussões com membros da MS-13 na escola foram vistas como um desafio à autoridade da gangue, algo que eles não podiam tolerar. Aos olhos da MS-13, a retaliação era necessária e sua resposta foi rápida e implacável. O assassinato de Kayla e Nisa não foi apenas sobre vingança, foi feito para servir de aviso aos outros. Veja bem, a influência da MS-13 em Long Island
vinha crescendo há anos antes dos assassinatos de Kayla e Nisa. A gangue foi responsável por numerosos assassinatos, muitas vezes visando jovens que acreditavam ser rivais ou ameaças. Na verdade, as autoridades descobriram mais tarde os corpos de outros adolescentes desaparecidos em áreas arborizadas ao redor de Brentwood. Os assassinatos geraram indignação entre pais e autoridades locais, que acusaram as autoridades de não fazerem o suficiente para proteger seus filhos. Os assassinatos das duas garotas levaram a esforços aumentados para combater a violência de gangues em Long Island. As autoridades intensificaram sua repressão à MS-13, prendendo vários membros da gangue ligados aos assassinatos. Entre eles estava Henrique Portillo, um membro da MS-13 de 26 anos que desempenhou um papel direto no ataque. Em 31 de agosto de 2023, Portillo se declarou culpado por seu envolvimento nos assassinatos de Kayla e Nisa, bem como em outros 2 assassinatos. Ele admitiu ter usado um taco de beisebol em um ataque e agido como vigia enquanto outro membro da gangue era executado. Sua confissão de culpa foi um passo significativo em direção à justiça, mas pouco fez para aliviar a dor sentida pelas famílias das vítimas. Nos anos seguintes ao assassinato de Kayla, sua mãe, Evelyn Rodrigues, devastada pela morte da filha, tornou-se uma ativista franca contra a MS-13 e criticou as autoridades locais por falharem em prevenir a violência. It's hard every day. But with the Lord's strength and Kayla, that's where I get it from. Ela trabalhou incansavelmente para aumentar a conscientização sobre a MS-13 e para pressionar por medidas mais fortes para proteger os jovens do recrutamento e ataques de gangues. Rodrigues também argumentou que o distrito escolar ignorou os avisos de que Kayla estava sendo ameaçada por membros da gangue. E mais tarde, ela entrou com um processo de $110 milhões contra o distrito escolar de Brentwood, alegando que falharam em proteger sua filha. Seu ativismo ganhou atenção nacional e, em 2018, Rodrigues discursou perante o Congresso, participou do discurso sobre o Estado da União do presidente Trump e trabalhou em estreita colaboração com a polícia para combater a violência de gangues. Mas então, este não foi o fim da tragédia para a família. Em 14 de setembro de 2018, exatamente 2 anos após o corpo de Kayla ser encontrado, Evelyn estava no local do memorial de sua filha em Brentwood. Ela estava envolvida em uma disputa com um vizinho sobre a localização do memorial quando a discussão se tornou mortal. Uma mulher dirigindo um SUV acelerou, atingindo Evelyn. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas não sobreviveu. As circunstâncias da morte de Rodrigues não foram claras inicialmente. Dado seu ativismo de alto perfil contra a MS-13, alguns especularam que sua morte poderia ter sido um ato de retaliação direcionado. No entanto, as autoridades policiais afirmaram que não havia evidências diretas ligando a gangue ao incidente. A motorista, cujo nome é Anne-Marie Drago, foi posteriormente considerada culpada por atropelar Rodrigues. A morte de Rodrigues foi outro golpe devastador para sua família e para a comunidade de Brentwood. Ela dedicou sua vida a buscar justiça para sua filha, e agora ela também se foi. Sua morte levantou mais preocupações sobre os perigos que ativistas e indivíduos francos enfrentam ao confrontar organizações criminosas violentas como a MS-13. Look at all the stuff that I've done through my life for this stupid gang. It's just 2 letters and it doesn't mean anything. You start thinking about that. Your conscience starts working. You start feeling bad about stuff. That's when you become a rat. When you join the world of gangs, there are only 3 roads open to you: to hospital, to jail, or to... Em junho de 2003, Brenda Paz foi convidada por um grupo de amigos para pescar. Mal sabia ela que era uma armação da MS-13 para se vingar dela por dedurá-los. Brenda Paz tinha apenas 17 anos, quando foi brutalmente assassinada pela mesma gangue que ela um dia considerou família. Ela cresceu nas ruas de Los Angeles, onde se envolveu com a Mara Salvatrucha. Brenda, como muitos outros, foi atraída para o mundo perigoso da gangue ainda jovem. Apesar de estar profundamente envolvida com a MS-13, Brenda eventualmente mudou de ideia e deixou a gangue. No outono de 2002, ela começou a cooperar com a polícia, fornecendo informações críticas sobre a estrutura, crimes e liderança da gangue. Ela se tornou uma informante federal, trabalhando com detetives em pelo menos 6 estados, para ajudar a levar membros da MS-13 à justiça. Brenda estava até programada para testemunhar em vários julgamentos de assassinato, incluindo um contra Denis Rivera, um membro de alto escalão da MS-13, acusado de matar um membro de uma gangue rival. Sua decisão de se voltar contra a MS-13 colocou um alvo em suas costas. Em um esforço para protegê-la,
As autoridades colocaram Brenda no Programa Federal de Proteção a Testemunhas. No entanto, ela lutou contra o isolamento e a solidão. Ela sentia falta da única vida que conhecera e continuou a se comunicar com membros da MS-13, acreditando que poderia manter amizades sem consequências. Esse seria um erro fatal. Em 13 de julho de 2003, a retaliação da gangue veio impiedosamente. Brenda, que estava grávida de 4 meses, foi atraída para as margens do rio Shenandoah, na Virgínia, sob o pretexto de uma pescaria. Lá, ela foi emboscada por 3 membros da MS-13, Oscar Antônio Grande, Ismael Juarez Cisneros e Oscar Garcia Orellana. Eles a contiveram, colocaram uma corda em seu pescoço e a esfaquearam 16 vezes em um ataque calculado, projetado para enviar uma mensagem. A gangue descobriu sua cooperação com a polícia após encontrar seu diário, que continha cartões de visita da polícia e notas detalhando suas conversas com os investigadores. O corpo de Brenda foi encontrado 4 dias depois por um pescador e seu filho. Sua morte brutal serviu como um aviso para outros que pudessem considerar trair a MS-13. A gangue deixou claro: testemunhas devem morrer. Advogados de defesa, no entanto, argumentaram que muitas pessoas queriam Brenda morta e questionaram por que o governo não fez mais para protegê-la. Eles também apontaram que ela nunca foi oficialmente colocada no Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Os advogados apontaram ainda que havia uma lista de 13 pessoas consideradas uma ameaça para Brenda, e Denis Rivera era apenas o número 10 dessa lista, sugerindo que outros poderiam ser os responsáveis por seu assassinato. As autoridades, no entanto, alegaram que Brenda havia retornado à MS-13 voluntariamente, apesar de lhe ter sido oferecida proteção pelas autoridades. Eles argumentaram que ela não foi alvo por causa de sua cooperação, mas porque manteve relacionamentos com membros da gangue. As consequências legais para os assassinos de Brenda foram severas. Um júri federal em Alexandria, Virgínia, considerou Oscar Antônio Grande e Ismael Juarez Cisneros culpados de todas as acusações, incluindo conspiração para assassinato e retaliação contra uma testemunha. Eles enfrentaram a pena de morte ou a prisão perpétua. No entanto, o veredito não foi tão claro para os outros 2 réus. Denis Rivera, a quem os promotores identificaram como o mentor do assassinato, foi absolvido de todas as acusações, embora permanecesse na prisão, cumprindo prisão perpétua por um assassinato diferente. Curiosamente, suspeitava-se que Rivera tinha dado o sinal verde para o assassinato de Brenda, o que significa que ele autorizou o assassinato de sua cela. O 4º réu, Oscar Garcia Orellana, também foi absolvido. O julgamento fez parte de um esforço maior das autoridades federais e locais para reprimir a crescente influência da MS-13 nos Estados Unidos. As agências de aplicação da lei também responderam intensificando seus esforços para desmantelar a MS-13, lançando uma repressão nacional contra seus membros. After all these years, the Reverend Al Sharpton admits he was an FBI informant. Em 7 de abril de 2014, uma publicação de notícias revelou que Al Sharpton, que tinha conexões com as poderosas famílias criminosas Genovese e Gambino, era um informante do FBI. As famílias criminosas imediatamente ordenaram o assassinato de Sharpton, o que o deixou correndo por sua vida. Nascido em 3 de outubro de 1954, no Brooklyn, Nova York, Alfred Charles Sharpton Jr. foi criado no bairro de Brownsville por seus pais, Ada Richards e Alfred Charles Sharpton Sr. Desde jovem, ele demonstrou interesse em pregar e fez seu primeiro sermão com apenas 4 anos de idade. Quando criança, ele até excursionou com a renomada cantora gospel Mahalia Jackson. Ao longo dos anos, ele se tornou conhecido como ativista dos direitos civis, ministro e figura política. Mas antes de sua ascensão à proeminência nacional, ele se viu envolvido em um mundo perigoso, que mais tarde colocaria sua vida em risco. Durante os anos 1980, Sharpton se envolveu com poderosas famílias criminosas em Nova York, incluindo as organizações Genovese e Gambino. Ele já estava sob investigação por seus laços com o crime organizado quando tentou extorquir dinheiro da família Jackson durante a turnê Victory. Logo após essa operação fracassada, ele recebeu um telefonema de um homem desconhecido chamado S, que ameaçou matá-lo. Percebendo o perigo em que estava, Sharpton tomou uma decisão que mudou sua vida. Ele procurou o FBI para proteção e fez um acordo. Em troca de sua segurança e liberdade, ele concordou em se tornar um informante confidencial para investigadores federais. Sharpton recebeu o codinome CI-7 em documentos do FBI. Ele começou a trabalhar em estreita colaboração com agentes federais, coletando informações sobre figuras do crime organizado. Segundo relatos, ele carregava uma pasta especialmente projetada,
equipada com um dispositivo de gravação, e gravava secretamente conversas com membros de alto escalão das famílias Genovese e Gambino. Ao longo de seu trabalho como informante, ele supostamente fez pelo menos 10 gravações secretas de um membro da família criminosa Gambino. Sua cooperação com as autoridades contribuiu para múltiplos indiciamentos e prisões de figuras-chave da máfia. Mas esse seu trabalho com o FBI não se limitou ao crime organizado e mafiosos, ele também estava gravando secretamente discussões com ativistas negros envolvidos em movimentos clandestinos. Relatórios do FBI sugerem que Sharpton forneceu informações sobre militantes associados a Joanne Chesimard, também conhecida como Assata Shakur. Alguns ativistas, incluindo Ahmed Obafemi, afirmaram mais tarde que há muito suspeitavam que ele coletava informações para o governo. No entanto, Sharpton negou muitas dessas alegações e contestou partes das acusações contra ele. Em 7 de abril de 2014, o The Smoking Gun publicou um relatório revelando documentos do FBI que confirmavam o papel de Sharpton como informante. O relatório detalhava como ele havia gravado conversas que contribuíram diretamente para a acusação de vários mafiosos. A revelação chocou muitos, causando intenso debate sobre seu passado. Alguns o viam como um herói por ajudar a polícia a derrubar criminosos perigosos, enquanto outros questionavam suas motivações e a extensão de seu envolvimento, tanto com a máfia quanto com agentes federais. Quando a verdade sobre seu trabalho como informante foi revelada, Sharpton tornou-se um homem marcado. Ao exporem o trabalho sujo, Sharpton fez inimigos poderosos. Sua decisão de trabalhar com o FBI lhe ofereceu pouca proteção, mas ele colocou sua vida em risco, e ele permaneceu ativo aos olhos do público, usando sua crescente influência para mudar o foco para os direitos civis e o ativismo político. Apesar da controvérsia, Sharpton continuou a construir sua carreira. Ele se tornou uma figura conhecida na política e no ativismo americanos, fundando a National Action Network, uma organização de direitos civis. Em 2004, ele concorreu à nomeação democrata para a eleição presidencial dos Estados Unidos, solidificando ainda mais seu papel como figura política nacional. Ele também se tornou apresentador de televisão e rádio, usando sua plataforma para discutir questões de justiça social e defender mudanças. Hoje, Sharpton é reconhecido como um dos ativistas de direitos civis mais proeminentes dos Estados Unidos. Ele apresenta o programa de rádio nacionalmente sindicado Keeping It Real e aparece como analista político e apresentador no Politics Nation da MSNBC. Embora seu passado como informante do FBI permaneça um capítulo controverso em sua vida, isso não o impediu de se tornar uma das vozes mais influentes no ativismo americano. She was killed in the Woodlawn neighborhood in a shooting, and she was shot multiple times, and so the police thought that she was targeted. Gakira Barnes nasceu e foi criada no South Side de Chicago, onde a violência de gangues fazia parte da vida cotidiana. Desde cedo, ela se envolveu com atividades de rua e, na adolescência, já havia conquistado uma reputação que poucas garotas jamais tiveram. Ao contrário da maioria das jovens associadas a gangues, Barnes não era apenas uma espectadora ou alguém que escondia armas para os outros. Acreditava-se que ela era uma atiradora, uma Rita para sua facção dos Gangster Disciples. Na verdade, a polícia suspeitava que ela estivesse envolvida em múltiplos tiroteios, possivelmente até 15. Em 2010, Barnes ingressou na Perspectives IIT Math and Science Academy como aluna do 8º ano. Na época, ela era descrita como tímida e quieta, não alguém que parecia destinada a uma vida violenta. No entanto, em seu primeiro ano, sua frequência tornou-se inconsistente e, eventualmente, ela abandonou a escola após se envolver no sistema de justiça juvenil. Em 2011, quando Barnes tinha apenas 14 anos, ela foi acusada de disparar uma arma, embora ninguém tenha se ferido, e o caso foi arquivado depois que as testemunhas mudaram seus depoimentos. Nos anos seguintes, Barnes envolveu-se mais em atividades de gangue, passando mais tempo nas ruas e ganhando uma reputação temida. Nas redes sociais, Barnes também provocava abertamente os rivais e falava sobre violência. Ela usava o nome K.I. e mais tarde Lil Snoop, um apelido inspirado em uma atiradora do drama policial de televisão, A Escuta. Muitos a temiam, e alguns até a confundiam com um garoto devido ao seu comportamento rude. Um dos tiroteios em que se suspeita que Barnes esteja envolvida é o assassinato de Odie Perry, membro dos Black Disciples, que era rival dos Gangster Disciples. Se ela esteve envolvida ali, teria se envolvido em retaliação pela morte de Shondale Tuka Gregory, seu amigo próximo, que foi morto no início daquele ano. O envolvimento de Barnes na violência de gangues a tornou um alvo principal para gangues rivais. Ela também continuou a desafiar publicamente seus inimigos
e até postou no Twitter sobre como sabia que as pessoas estavam tentando matá-la. Em 29 de março de 2014, um policial de Chicago atirou e matou um de seus amigos depois que ele supostamente apontou uma arma para o policial. Quando ela soube do incidente, respondeu com um tweet ameaçador, dizendo que mataria policiais mais rápido do que membros de gangues rivais. Mal sabia ela que seu dia de acerto de contas estava próximo. Em 11 de abril de 2014, Barnes estava andando perto da Rua 64 com a Avenida Eberhard quando um atirador encapuzado abriu fogo. Ela foi baleada 7 vezes em plena luz do dia, sofrendo ferimentos fatais no peito, mandíbula e pescoço. 2 jovens que estavam com ela também foram feridos, mas ficou claro que ela era o alvo principal. Investigadores determinaram mais tarde que o tiroteio foi uma retaliação planejada por uma gangue rival. Seu assassinato fazia parte de uma guerra contínua entre os Gangster Disciples e os Black Disciples, que já havia resultado na morte de muitos jovens na área. Algumas fontes policiais sugeriram que até mesmo sua própria gangue poderia querê-la morta por causa da quantidade de atenção que ela atraiu para suas operações. Sua reputação como atiradora temida a tornou um risco, e no mundo da violência de gangues, ninguém era intocável. Apesar das suspeitas da polícia, ninguém nunca foi preso ou acusado em conexão com o assassinato de Barnes. A natureza da violência de gangues também dificultou para os investigadores reunir provas suficientes, já que as testemunhas não estavam dispostas a se apresentar. Veja bem, a justiça das ruas prevalecia nesses casos, e a retaliação muitas vezes vinha na forma de mais tiroteios, em vez de consequências legais. Embora ela fosse temida nas ruas, aqueles que conheciam Barnes, antes de ela se envolver com a vida de gangue, se lembravam dela de forma diferente. Professores em sua escola ficaram chocados quando souberam de seu suposto papel na violência de gangues. Sua mãe, Chantel Brown, lutou para aceitar a possibilidade de que sua filha estivesse envolvida em tantos tiroteios. Embora ela tivesse visto vídeos de sua filha usando uma bandana e agitando uma arma, ela nunca viu nenhuma arma em casa. Até hoje, ela não sabe se Barnes era realmente uma assassina ou se estava simplesmente tentando sobreviver em um mundo perigoso. I love her, and I'm gonna fight for her to have justice, because I don't think it's fair that we're losing our kids being gunned down every day in the streets. O ciclo de violência não terminou com a morte de Barnes. Nos meses e anos que se seguiram, os tiroteios continuaram entre as facções rivais, com mais vidas sendo perdidas na guerra contínua. O assassinato de Gakira Barnes tornou-se apenas mais um capítulo na trágica história da violência de gangues em Chicago, onde os jovens são pegos em um ciclo mortal de vingança com gangues com as quais não se deve mexer.